bom dia. Maris de novo pole position. Maris, super pole. Bom dia, pastora Ana Carolina. Que bênção, Nazaré. Bruno Moretti, que delícia, Andréa Prado. É a turma do... É a turma que... Como é que é? A turma que Deus ajuda, né? Quem cedo madruga. Nosso novo versículo. Ai, bom dia, pessoal. Bom dia. Falei assim, amanhã vai ser feriado, né? Feriadão. Não sei quem vai levantar, mas ó, pastora Ivonete, Ellen, Verinha Barella, Aninha Alonso, Apóstola Lili Matos, Camila Giongo. Gente, que delícia! Bem-vindas à minha casa. Sirvam-se das guloseimas. Não tem guloseima. Lucélia Maciel, meu amor. Mari Camargo. Opa, a turma entrou. Acho que o pessoal não foi trabalhar, então tá aí pra me ouvir. Agora ficou a responsa, hein? Verinha Barros, Nazaré. Bom dia pra todos. Bom dia pra quem chegou. Trabalhando, Ellen? Uau! Mas amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração, começar essa manhã. Pastora Ana, Calixto, Irma, bom dia. Gabi, bom dia, Gabi, meu amor. Ai, quanta gente. Helena, Mariana Russek, linda. Nossa querida que tem escrito os resumos dos cultos. Obrigada, Mariana, por esse empenho. Germano e... Ai, gente, quanta gente aqui. Ai, meu Deus. Fernando Beda. Vamos lá, vamos começar nossa live. Verônica, Benê. Bom, se eu ficar falando todo mundo tá aqui, a gente não vai ter... A meia hora passa correndo, né? Porque aí eu vou querer ficar falando para cada uma alguma coisa que tá no meu coração. Todos que eu estou olhando tem alguma coisa muito... assim, de amor para declarar, mas não dá, né? Um dia eu faço a live da declaração de amor, aí eu vou chamando um por um, vou declarando amor, mas vamos orar. Senhor Jesus, obrigada por essa manhã nas nossas vidas. Ai, Jesus, como é tão bom nós podermos ter sido pelo Senhor resgatados, nós podemos ter sido, Senhor, justificados e obrigada, Senhor, porque o Senhor nos adotou, o Senhor nos recebeu através do sacrifício da cruz. O Senhor nos reconciliou com o Pai, isso é tão bom, porque há esperança na nossa vida. Todas as manhãs nós sabemos que as misericórdias foram renovadas sobre nós, sobre todos os que amamos, sobre toda a terra. E sabemos que tudo se faz novo quando nós estamos em Ti, Jesus. E nessa manhã eu quero poder ser um instrumento de amor na vida de cada uma dessas nossas ovelhas, amigos, queridos, e que nesse dia também o Senhor possa mudar o rumo. Se alguém estava indo por uma direção de insegurança, incerteza, medo, que através desse momento em unidade, e nós sabemos que na unidade o Senhor derrama suas bênçãos e derrama vida para sempre, que a vida para sempre se estabeleça nesses lares, naqueles que estavam abatidos, naqueles que estavam angustiados ou cheios de dúvidas, e venha um renovo, uma vontade de viver, de realizar, de te amar, de se superar, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, seja tudo neste lugar, seja tudo em mim, usa-me como te apraz, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, que bênção, pessoal. Oração, né, lição de casa, eterna, devocional, Bíblia, né, palavra, oração e sossego. Sossego é ótimo. Pra mim tá ótimo. Todo mundo dormindo. Hoje as meninas estão em feriado, porque a Vitória na faculdade trabalhando, a Raquelzinha fazendo o segundo grau, o ensino médio, e todo mundo dormindo hoje, feriadão. Amém. Então, Bíblia, oração, lugar secreto. Não tem problema. Pega um cantinho, um momento. Não é possível você não ter um momento quietinho. Você vai ter em nome de Jesus. Bom, nós 2 dias falamos sobre Ruth, né? Essa questão do perfil, da história linda de Ruth, o perfil de Ruth. Ontem a gente desmistificou um pouco essa história de que essa coisa de permanecer, ser fiel, ficar, não é
um jugo das trevas, né? Não é um peso, porque a pessoa com quem nós decidimos ficar, ela não precisa estar no auge do sucesso, ela não precisa ser uma fonte para nós de riquezas, de oportunidades. Não, ela não precisa. A gente fica por amor, a gente permanece por aliança, a gente permanece por parceria, comprometimento, mas a gente não precisa permanecer com uma pessoa rabugenta, chata, que tem autocomiseração, né? O tempo todo tá te oprimindo no laço de fica porque você tem que ficar, senão você vai se estrepar, né? A sua vida não vai dar certo, você tem que ficar comigo, não. Então não. Então a gente trabalhou essa fidelidade que com certeza Deus vai nos unir se nós estivermos numa atmosfera de integridade, de relação com Ele, com pessoas leais, com pessoas idôneas, com pessoas sábias, né? Eu acho que a rema de ontem é assim: o que não parece que é nada, o que não parece que tem nada para te oferecer, pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma pessoa sem a escolaridade que você tem, sem o nível financeiro que você tem. Muitas vezes a gente tem alguns conceitos humanos que nos desviam daquilo que vai ser, na verdade, a fonte da virada na nossa vida, né? A fonte de oportunidades. E a gente vai olhar, em geral, para as coisas reais, né? Então, não, tá errado. Isso tá errado e a gente precisa renovar nossa mente com relação a isso. A fidelidade não é um julgo, né? Então, nessa história de Ruth é legal, porque a gente muitas vezes tem aquela ideia da velhinha, enfim, vocês já ouviram. Quem não ouviu, ouve a live de ontem que tá gravado. E eu dei muita risada quando eu ouvi ontem. A de ontem que eu falei um monte de coisa engraçada, esses adjetivos que eu dou pras coisas. Quem não me conhece deve achar que sou louca, mas tudo bem. Aí ontem eu falei sobre a Bíblia que eu uso, né, que eu achei legal, que eu falei que a questão de liderar, em algum momento eu falei que liderança é influência, que eu uso essa Bíblia, que é uma Bíblia para líderes, que tinha no livro de Ruth, falava que o risco, né, que Ruth correu, que nós corremos, aqui nessa Bíblia muito legal, fala que o risco o que permite um líder se arriscar, né? Fazendo um comparativo com o risco que Ruth estava correndo dentro dessa decisão que ela tomou, que aparentemente não era muito ótima, né? O que permite um líder se arriscar? A responsabilidade, que é a necessidade de ir em frente, a iniciativa cada uma dessas primeiras palavras são o início, são esqueci como é que fala isso. Risco, quando se fala R-I-S, vamos lá, professores, alguém vai falar para mim, tem muita gente aí letrada que vai me dizer, quando você tem uma palavra, risco, aí responsabilidade, iniciativa, sacrifício, conhecimento, orientação, a gente já fez tanto isso na escola, eu esqueci o nome disso, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Bom, então a palavra risco, aqui ó, vocês não entenderam o que eu tô falando, risco, aqui ó, risco, tá vendo? Risco, acróstico, Nazaré Capela, 1-0, acróstico, tá vendo? Que eu sabia mais ou menos, não conseguia lembrar. Então, é responsabilidade, iniciativa, sacrifício, conhecimento e orientação. Então, a palavra risco não é se lançar igual um louco numa história maluca, né? Alguém te fazer um convite, vamos para a Ásia, porque eu vou ser um grande transformador do mundo. Não, eu vou com você. Não é isso, não é o louco, porque alguém te fez uma proposta, ou mesmo alguém não te fez, mas você quer se lançar. Não, o risco ele tem que ser uma coisa planejada, né? A Bíblia fala disso também em uma outra passagem, que quando a gente vai construir um prédio, a gente precisa fazer o cálculo, né? A gente vai erguer uma torre, a gente precisa fazer o cálculo, porque se a gente no meio do caminho não tiver como terminar esse projeto, isso vai ser muito ruim, nós vamos ficar expostos para as pessoas, envergonhados. Então, todo projeto tem que ter planejamento, isso é muito importante. E quando eu falei da Bíblia de liderança, alguém perguntou, qual que é essa Bíblia? Eu falei, olha, eu vou mandar lá no grupo do Telegram, porque eu decidi usar essa Bíblia, porque eu
sou líder, né? Aí a pessoa, então tá, então eu não vou usar apóstola, porque é para líder, apóstolos, pastores, arcanjos, né? Não, essa Bíblia de liderança, ela já começa quebrando tudo, no sentido da nossa mente, dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, que fala que liderança é todo aquele que influencia, né? O autor dessa Bíblia, na verdade, o autor dessa Bíblia é o Espírito Santo, mas o comentarista dessa Bíblia, porque várias Bíblias, na verdade, quando você compra a Bíblia da Mulher Mais Que Vê, você compra a Bíblia da Renascer, a Bíblia não sei o que, não sei da onde, são comentários daquela, por exemplo, da Bispa Sônia, na Mais Que Vê, são comentários do apóstolo Estevão, são comentários, enfim, e a minha Bíblia, ela é comentada por John Maxwell, que é um pastor, um homem extremamente, ele é um conferencista sobre liderança, né, e ele não transitou e não transita, que ele está vivo, não só no meio eclesiástico, ele ensinou liderança para muitas pessoas nos Estados Unidos, no mundo. Ele tem até hoje no YouTube dele um minuto com o John Maxwell, que você ouve alguns pitaquinhos interessantes sobre liderar, sobre relacionar-se. E eu gostei da abordagem que todos nós somos líderes, porque todos nós influenciamos, e principalmente um cristão. Então eu falei, lógico, nós influenciamos não com o que temos humanamente falando, com o que recebemos de Deus. Então, quando eu ganhei essa Bíblia em 1900 e bolinha, porque essa Bíblia é muito velha, gente, ela tá horrível. Olha isso aqui, que vergonha, já podia ter comprado outra. Olha isso aqui, mas eu amo essa Bíblia. Quem me deu essa Bíblia? Vocês lembram da Edilane, uma linda da minha vida. Nós fizemos aquela campanha de 90 dias orando 24 horas na igreja. Quem lembra desse tempo? 24 horas orando ininterruptamente durante 90 dias na igreja Shaddai. Meu Deus, a gente já foi bem do fogo, hein, gente? Precisamos retomar esse fogo bravo aí. A gente ainda é, mas... E aqueles relógios tinham sorteios, lembra? Eu já vou falar da Bíblia, peraí, Gabes. Aí a Edilane era minha parceira de oração. Cara, é assim, você vai orar no templo com as pessoas de uma equipe que a gente vai sortear e uma pessoa vai ser sua parceira de oração. E eu fui sorteada com a Edilane. Gente, falei, cara, Edilane, amém. Gente, pensa o melhor momento do meu dia. Porque ela era tão linda assim. Ela falava umas coisas, ela tinha uma sensibilidade. Quem conhece sabe de quem eu tô falando, tá? E ela falava umas coisas pra mim, ela falava, olha, fala pra Raquel, fala pra Vitorinha, fala pra Rafa. Ela tinha o maior amor pela Rafa, minha sobrinha também, o apóstolo. E a gente orava, e quando eu entrava na ligação com ela, é que a Edilane sempre pedia isso. A Gabi me dá uma foto. A Edilane pediu uma foto. Eu quero tirar uma foto. Achei que era foto da Bíblia. E a Edilane, gente, ela falava assim... E quando eu começava a orar com ela, vinha um fogo, assim, a gente orava muito, então era demais. Aí ela me deu essa Bíblia. Eu falei, Bíblia da liderança. Eu falei, esse negócio de Bíblia de liderança, eu não sou muito fã disso aqui, né? Eu gosto de Bíblia que não fala de nada, que não tem comentário muito... Eu não gosto de ficar ouvindo comentário do cara que escreveu a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia e deixar o Espírito Santo falar. Isso é uma coisa que eu já falei aqui, essa rema. Compre menos livros. E se você tiver que fazer uma opção entre muitos livros e a Bíblia, compre menos livros e leia mais a Bíblia. Mas isso não quer dizer que você não vá comprar livros, principalmente de autores cristãos, eventualmente um livro secular, no sentido que não é de um autor cristão, mas com bastante filtro, tá? E quando eu peguei essa Bíblia e eu comecei a olhar, enorme, né? Eu tinha uma Bíblia na época de letra grande. E quando eu abri a Bíblia e vi um monte de coisa antes, assim, mas aí uma parte me captou, uma parte me fisgou, né? Que era assim, Deus chamou você para liderar. Essa parte aqui, ó. Deus chamou você para liderar. Eu sei que fica ao contrário, mas tudo bem, você tá fazendo a leitura ao contrário, que você tem essa capacidade.
Aí eu falei, Deus chamou você para liderar. Tem a ver, né? Eu sou líder das multitudes, né? Naquela coisa da visão celular, lá em 1900 e bolinha, a gente, aquela coisa, o chamado à liderança e tal. Aí quando eu li o começo, o chamado à liderança é para todos, eu já gostei. Porque eu não queria uma coisa, eu sou líder, então eu tenho uma Bíblia para mim. Não, eu falei assim, uau, o chamado à liderança é para todos, já me fisgou, gostei. Eu não gosto de sectos, né? Eu não acho legal isso. Jesus não fez isso, ele vê a todos como filhos. Aí tava assim, você pode estar se perguntando como eu posso fazer uma afirmação tão ousada. É porque cada pessoa que aceitou Cristo foi chamada para influenciar outras pessoas. Muitas delas, assim, a liderança não é apenas para um grupo seleto. Há alguns anos, em seu livro Spiritual Leadership, ok, bababá, ele está citando um outro autor, disse que liderança é influência. John Maxwell falou que um autor que ele admira, Oswald Sanders, disse que liderança é influência. Aí ele diz, né, e eu também agora digo, eu assimilei essa definição e a ensinei a milhares de pessoas ao longo dos anos. Se você é um seguidor de Cristo, então reconhece que foi chamado para influenciar os outros. Jesus disse isso da seguinte maneira, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não importa se você é presidente de uma empresa ou dona de casa. Se você se considera cristão, então você é chamado a influenciar outros. Por isso é importante que você aprenda como se tornar um líder melhor, sendo você um pai de família, o pastor de uma igreja, o dono de uma empresa ou um líder em potencial para a próxima geração. Quem é você? Ok. O problema é que, se você for como a maioria das pessoas, talvez não acorde cedo, olhe-se no espelho e diga, uau, eis aí um líder dedicado e eficaz. Hoje em dia, a maioria das pessoas não acredita que é capaz de causar um impacto relevante e positivo no mundo em que vive. Até mesmo a maioria dos pastores pensa assim. Em 1997, a Barna Research Group, não sei o que é, mas deve ser algo bem legal, que ele não ia pôr aqui, relatou que 95% dos pastores americanos disseram que não acreditavam ter o dom espiritual, não acreditavam em ter o dom espiritual da liderança. Eles também não acreditavam ter sido devidamente preparados para a tarefa da liderança. A verdade é que poucas pessoas podem ser consideradas líderes natas. Já falei sobre isso. Tem a liderança como dom. Mas isso não quer dizer que o momento que você aceita Cristo, você reivindica esse dom, né? Porque é um dom no sentido, ele não está explicitado lá em Coríntios como um dom do Espírito, mas liderar é um dom. Tem gente que nasce já pequenininho com aquele dom, né? Ok, muitos não nascem com esse dom, tá certo. Porém, eles também não acreditavam ter sido devidamente preparados. A verdade é que poucas pessoas podem ser consideradas líderes natas, mas qualquer um tem potencial. Eu acredito que você pode se tornar um líder melhor, independente da sua idade, gênero, estado civil ou profissão. Os sociólogos dizem que até as pessoas introvertidas, pasmem, introvertidas, influenciarão uma média de 10 mil pessoas durante sua vida. Esse dado não é meu, John Maxwell colocou, ele não botaria uma coisa que não tivesse uma fonte muito idônea. 10 mil pessoas durante a sua vida. Pense nisso. Alguém que nem está tentando liderar acabará por influenciar muitas pessoas. Apenas pense no que pode fazer aquele que tem a intenção de liderar, como Jesus nos orientou a fazer. Que tipo de potencial ou de impacto Deus colocou dentro de você? Comecei a ler isso. Falei, gente, é isso. E eu comecei a ler isso não pensando em mim, porque eu já tinha uma posição de liderança. Eu comecei a ler isso pensando na igreja. Falei, gente, é isso. Todas as pessoas lideram. Né? Edilane é líder. Edilane me influencia. Edilane tem algo bom. Edilane deixou. Eu falei de Edilane, todo mundo ficou falando de Edilane aqui. Edilane é uma menina, era uma pessoa que, aos olhos do mundo, ela era incapaz. Ela tinha sequelas de uma
de crises epiléticas que ela caía, batia a cabeça. Então, assim, quando eu comecei a ler isso, que tipo de potencial, impacto Deus colocou dentro de você, aí ele fala, eu quero que você se veja como um verdadeiro líder. Eu quero que você aprenda com os melhores líderes que já viveram. Os homens e as mulheres da Bíblia, eles são os melhores líderes que já viveram. A gente falou de Ruth, outro dia a gente falou de Paulo, outro dia a gente falou, e a gente tem falado de líderes bíblicos, né? Não importa quão forte ou fraca seja a sua liderança, eu quero que você melhore e alcance todo o seu potencial de liderança para a glória de Deus. Bom, John Maxwell me fisgou. Quando ele fala, eu quero que você seja um líder e alcance todo o seu potencial para a glória de Deus, eu falei, minha Bíblia, cheguei, peguei. E aí, em cima disso, eu comprei alguns materiais dele, que eu amo de paixão, embasam muitas das minhas pregações. Eu te falo assim, é muito raro eu pegar um livro e usar numa pregação a mensagem inteira, mas eu não gosto, sabe? Eu falo assim, não vai ficar legal. E aí alguém vai ler a mensagem, vai dizer, pô, você pegou do livro? Não, eu gosto de embasamento. Então, assim, o que eu faço com essa Bíblia do John Maxwell? É assim, eu pego a Bíblia e toda a palavra tem um comentário. Ai, meu Deus, 9h25. Então, ontem, por exemplo, na de Ruth, presta atenção, que top master, gente. Ontem naquela de Ruth, lembra que eu falei, pessoal, amanhã eu vou entrar no assunto do Boaz com ela, vamos aprender um pouquinho de romance. Aí a mulherada já gostou, né? Já deve ter dito, glória a Deus, amanhã eu vou saber como é que eu vou conquistar o meu eleito. Aí você vai lá, nos 4 capítulos ele fez vários comentários, né? Então um deles é, comprometimento vem antes de recursos. Ponto, chave. Meu, você vai ler isso aqui, gente do céu, é muito, muito bom. Você vai ler, comprometimento vem antes de recursos. Ok, é um comentário do livro de Ruth. Aí, outro comentário que é o que fala do momento do encontro desse casal. Aí tá ali, a lei da base sólida. Então, John Maxwell, presta atenção, gente, eu tenho 3 minutos para falar sobre isso. Eu não sei, também a gente pode terminar a live, eu faço uma oração e eu continuo dando essa dica para quem puder, tá? É assim, ele tem vários livros. O primeiro livro que eu comprei, que ele cita muito na Bíblia, ele faz comentários sobre a lei da tal coisa. Eu falei, mas que lei é essa? Eu não conheço essa lei. Ele fez um material falando das 21 leis da liderança baseado na Bíblia. Então esse aqui, ó, as 21 irrefutáveis leis da liderança. Eu tenho essa versão e eu tenho também uma versão menorzinha desse livro, tá? Esse é bem mais antigo, tá meio daqueles já, e esse é menorzinho. Aí depois ele tem outros livros, tipo Liderar é Influenciar, que é essa rema que eu falei que eu amo de paixão, né? Depois ele tem um outro, essa é demais, as 17 incontestáveis leis do trabalho em equipe. Será que é bom para nós, o M12? Será? Talvez. Depois, as 21 indispensáveis qualidades de um líder. Olha só, tem mais lá dentro, tá, gente? Eu peguei só alguns que eu acho que são muito legais. Olha esse aqui. A atitude vencedora. Olha o braço da pessoa. Só o gesto já indica tudo. Aí você fala, apóstola, pra que esse monte de livro? O livro, na verdade, ele não vai jamais substituir a Bíblia. Mas um comentário onde ele indica, presta atenção, eu nunca vou pro livro. Embora quando eu comprei, eu mexi, folhei. Todo o livro é embasado de referência bíblica. É muito bom, é muito, muito bom. Aí, quando vem na Bíblia, eu vou pro livro. E aí, eu dou uma mergulhada. Então, olha que legal o encontro de Ruth e Boaz. A lei da base sólida. Então, das 21 leis, ele pega a lei da base sólida e relaciona com essa hora que Ruth e Boaz se encontram. Noemi sabia como uma mulher podia comunicar apropriadamente seu interesse por um homem. Tá? Então, instrui Ruth a entrar na tenda onde Boaz dormia, descobrir os pés dele e se deitar ali. Quando Boaz acordou e percebeu a presença de Ruth, imediatamente compreendeu a proposta de casamento da parte dela. Porém, o senso de integridade de Boaz
não lhe permitiu dormir com ela. Estava comprometido a praticar o que pregava. É isso que a palavra integridade significa. Unidade é cabeça, pensamento e atitude, ok? Integridade, unidade. As palavras, os pensamentos e as ações de uma pessoa formam um todo coeso. Olha essa curiosidade, você vai amar. A antiga palavra grega para sinceridade carrega um significado semelhante. Quem conhece o significado que carrega a palavra grega sinceridade? Não vale abrir a Bíblia quem tiver, tem que ficar quieto. Alguém sabe? Alguém sabe o que quer dizer sinceridade? Ah, Deus se agrada de um coração sincero. Alguém sabe? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem abrir a Bíblia e olhar, está mentindo, Deus está vendo. Porque aí você vai já ter visto a revelação. Tem que ser a coisa que a pessoa... Oh, alguém sabe? Vai encerrar a live aqui, tá? E depois hoje eu promise que eu vou colocar Pastora Ana Cristina. Você olhou agora no Google, você já sabia... Vamos lá para a explicação. Eu acredito em você porque você é minha doce amada. Verônica Marna falou sincera, muito bom. Presta atenção. Por que sincera? Porque, olha que demais, a antiga palavra grega sinceridade carrega um significado semelhante. Estátuas eram queimadas em forno e geralmente emergiam do forno com pequenas fendas. Artistas tentavam esconder essas rachaduras enchendo as fendas com cera quente. Vez por outra, aparecia uma estátua sem nenhum defeito. Ao pé dessas obras, o artista escrevia sincera, sinceros, ou seja, sem cera. A pergunta que eu deixo hoje para você, sua liderança é sincera? Suas palavras, intenções e ações formam uma unidade? Você é um líder como Boaz? Gente, muito bom, né? Então... esses insights que homens de Deus recebem, que o insight na verdade é a rema, o insight na verdade é Deus colocando no coração do líder revelações que estão contidas na palavra, principalmente isso flui melhor, né, a revelação e essa transliteração da revelação flui bastante naqueles que têm uma unção de mestria, porque o mestre todo mundo que fez escola de líderes comigo, com o apóstolo Fábio e na Igreja Shaddai conhece a historinha dos 5 dedinhos, né? Dos 5 dons ministeriais, todo mundo conhece. Então, a gente sabe que o dedinho é o mestre. Por que o dedinho é o mestre? Porque o dedinho cabe, ele entra nos lugares que nem outro dedo entra. Ele é menorzinho e o mestre sempre vai querer ir além da palavra, além da letra, ele quer ir atrás, ele quer fuçar, né? Então, a dica de hoje minha, essa Bíblia que eu uso, que é espetacular, é maravilhosa e eu amo os comentários de John Maxwell. Hoje eu vou botar, eu prometo, I promise, tô falando em inglês porque ele chama John Maxwell. Eu vou colocar no grupo o linkzinho do 1 Minuto com John Maxwell, que é muito legal. E, por exemplo, nesse livro aqui, Liderar é Influenciar, que é muito bom, já acabou o tempo, mas eu já tô fechando. Ele fala, assim, sobre integridade, né? Um capítulo X que ele fala sobre integridade, eu marquei pra eu poder falar isso pra vocês verem como é gostoso. Isso, na verdade, eu já tinha marcado há muito tempo atrás, que eu concluí que é o Examine-se o Homem a Si Mesmo, quando eu li esse livro, e fala o seguinte: eu me comprometo a ser uma pessoa de caráter. Fala pra gente comprometer-se, declarar em voz alta a respeito de nós mesmos, né? A respeito de mudar o nosso caráter. Então fala, eu me comprometo a ser uma pessoa de caráter, verdade, confiabilidade, honestidade e confiança serão os pilares da minha vida. Tratarei os outros como espero ser tratado, viverei de acordo com os maiores padrões de integridade em todas as circunstâncias da vida. Ele fala pra gente fazer esse textinho, botar a data e a assinatura. E depois ele dá um exercício, ele fala assim, faça as pequenas coisas. Passe a próxima semana monitorando cuidadosamente seus atos de caráter. Faça uma nota para si mesmo cada vez que tiver os seguintes comportamentos. Por exemplo, ele listou 5 comportamentos básicos para quem tem
um caráter ajustado, segundo o coração de Deus, né? Que inclusive caráter é um princípio bíblico. Então, ele fala, vamos trabalhar o caráter, vamos entender o caráter de Deus? Então, vamos lá. Ele dá a dica de 5 comportamentos. Não falar toda a verdade, 1, né? Deixar de cumprir um compromisso, seja prometido ou implícito, 2. Deixar uma tarefa incompleta, 3. Falar sobre algo que talvez fosse esperado que você mantivesse em segredo. 4, desculpa. São 4 pontos. Olha aqui, ó. Não falar a verdade, deixar de cumprir um compromisso, implícito ou já prometido, deixar uma tarefa incompleta, falar algo que talvez fosse esperado que você mantivesse em segredo. Aí, faça o que você deve fazer antes do que você quer fazer. Todos os dias dessa semana, encontre 2 itens em sua lista de tarefas que você deve fazer, mas venha adiando. Complete essas tarefas antes de fazer qualquer coisa na lista de que você gosta. Então, ele dá 2 exercícios. Pega essas 5 coisas, toda vez que você falar, uau, não fiz aquilo que eu falei que eu ia fazer, vai lá e põe um ponto. Uau, não era para eu ter falado isso. E depois, fazer o que você tem que fazer antes, priorizar do que você quer fazer. Toda vez que você estiver fazendo uma coisa que você quer fazer antes do que você deve fazer, você deve dizer, uau, falhei. Tipo assim, eu devo começar o meu dia, se eu posso, eu tenho um ambiente propício para isso, com o meu devocional. Mas eu quero começar meu dia olhando as mídias sociais, vendo televisão, tomando sol, sei lá, todas essas coisas que a gente gosta de, né? Mas eu sei que preciso começar lendo a palavra. Então, a gente precisa... Aí você anota, ai, de novo, Cláudia, você sabia que você tinha que ter começado. Por que você deixou essa cilada te enredar para outro canto? Volta, não tem problema. Glória a Deus pelo nosso Deus, que as misericórdias se renovam, tudo se faz novo toda hora, todo dia, todo minuto, né? E porque com responsabilidade ele aceita esse nosso pedido. Então é isso. Tá? Hoje eu quis falar sobre Ruth e Boaz, vocês já captaram. Eu vou tirar a fotinho desse A Base Sólida, que é uma das 21 leis, que é sobre isso, né? A gente tem que ter muito cuidado. A gente vai lá começar um relacionamento, então tem que ter uma base sólida. Aonde? Na palavra, naquilo que Deus ensina, para que tudo corra bem, né? Vocês acharam que eu ia dar dica de charme e tal? Não. Aqui é só Deus. Embora a Ruth falou, ó, põe a roupinha bonita. Eu já falei isso numa live que eu gravei. Mulher cristã não é toda descabelada. Ela se veste de linho fino, ela é chiquérrima, ela é maravilhosa. Porque quem é bonito por dentro, acaba também a beleza, né? O coração alegre, aformoseia o rosto. Não é só o rosto, aformoseia o todo. Você não precisa ser impecável, mas fazer força para ser só perfeita, tá? Como Deus pediu que nós fôssemos. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Fala, Deus, é esse o meu alvo? É o seu alvo, tá bom? É isso. Meia horinha que eu falei um monte de coisa que talvez não fosse a essência, mas disso tudo você tira um suquinho, tá todo isso aqui. Você tira um suquinho, né, gostoso, o sumo disso, reflita, né, faz aquele processamento de ficar pensando. Eu vou dar todas as dicas do livro, aproveitar que ninguém ainda se manifestou nessa casa, e eu vou fotografar o livro, a Bíblia e todas as referências. Você não vai sair por aí agora comprando o livro que tá tudo fechado, mas se você conseguir via Amazon e essas coisas que entregam, PDF, e-book, que tem não sei o que, não sei como é que funciona isso direito, que eu gosto de livro de papel. E vou te mandar o link do 21 minutos com o John Maxwell. 21 minutos não, 1 minuto. 21 minutos é só comigo, é 1 hora. Com o John Maxwell é só 1 minuto, mas na verdade é um pouquinho mais. Eu acho que tá em inglês, os que eu ouvi até hoje foram em inglês. Mas por que não aceitar o desafio de começar a aprender inglês? Há tempo para tudo, gente. Vamos aprender inglês, porque a gente precisa aprender uma outra língua. Sabe por que Paulo conseguiu escrever todas as cartas e deixar tanto material para as igrejas? Porque Paulo sabia vários idiomas, Paulo falava grego, Paulo falava hebraico,
Paulo sabia línguas, e quando nós temos essa capacitação de aprender, de ter esse recurso, a gente consegue transitar melhor. Ele conhecia os costumes gregos, os costumes romanos, os costumes hebraicos, e com essa habilidade ele transitou em todos os lugares, entendeu? Tem essa história assim, eu sou de Deus, sou do Espírito Santo, ele faz tudo em mim. Não, né? A gente precisa se aperfeiçoar. Então, por que não aprender inglês nesse momento da vida e para conseguir ouvir John Maxwell ao vivo? É uma possibilidade, tá bom? Ou espanhol. Muito bem, Verônica. A Verônica dá aulas de espanhol. Vamos fazer uma live em inglês, aí Solange, aí você já... Tá bom, eu aceito o desafio. Vai ser nós vai, nós volta. Tô brincando, não tô tão mal assim, estudei inglês na minha adolescência, mas eu preciso me aperfeiçoar. Chega, gente, hoje eu passei um pouquinho, porque hoje é feriado, eu sei que vocês estão mais livres. São 9 e quase 40, 10 minutos que eu excedi. Agora que Deus abençoe seu dia, um dia bem maravilhoso, um dia gostoso, um dia onde você possa... apesar de todo esse contexto que está aí fora dessa nossa casa, dessa proteção, esse contexto de morte, de destruição em função da pandemia, da doença, você possa continuar brilhando, possa continuar crendo, possa continuar sendo essa influência positiva nesse mundo. Pode ser aquele que leva a boa nova, né? A boa nova de Cristo. E então é isso, eu desejo isso pra você, te amo. E não esqueça que agora 11 horas, pessoal, vão começar os devocionais para as crianças. Já acabou a live, tá? Agora é recados do culto. Pode ir embora, já dei a bênção sacerdotal. Tchau. Não vai dizer que minha live é de meia hora e eu fico 1 hora. Agora é recado, acabei aquela como se eu estivesse entrando numa outra live, tá? 11 horas começam os devocionais para as crianças no YouTube da igreja, El Shaddai. Todos os dias vai ter nós, né, a equipe maravilhosa do Ministério Infantil, essas pastoras, professoras, líderes ungidas, voluntários, e todos aceitaram o desafio que o Espírito Santo propôs de todos os dias, de segunda a sexta, preparar um pequeno devocional para as crianças, bem pequenininho. E então a gente fez uma agenda para o Ministério Infantil nesse processo, que a gente acha que não vai ser tão rápido, que vai ser de segunda a sexta, devocionais às 11 horas da manhã. Sábado vamos ter uma salinha de Zoom para as crianças de 9 a 11. Tudo isso vai chegar em você, já está chegando, a gente está entrando em contato. E os adolescentes, que também não deixa de ser o Ministério Infantil, né, mas já no processo da transição para o adulto. Os Doxas, a gente tem feito as lives toda sexta-feira, 6 da tarde. E também aos sábados, então, o Zoom. E quinzenalmente as redes de crianças. Esse sábado tem rede de crianças. O link fica disponível no YouTube às 15 horas. Então, recapitulando, de segunda a sexta os devocionais, às 11 da manhã, para todas as faixas etárias. A gente vai dar uma ajustada na linguagem, porque ela tá única, mas a gente quer fazer dois devocionais. E depois a rede de crianças e tal. E outra coisa, hoje, 12 e todos os dias, Apóstolo Fábio Abud, meu querido, falando 12 minutinhos numa live diária também. 12 falando 12 minutos. Pasmem, ele tem conseguido, pasmem, é ótimo, porque o Fábio é mais prolixo, vocês sabem que ele gosta de detalhes, e ele tem conseguido, tem sido muito bom, tanto é que eu fico mostrando a plaquinha do tempo, tá sendo um exercício, tanto é que ontem ele acabou a live, perguntou, foi bom? Porque ele tem que, ele não abre mão de anotar, né, ele não fala, ele gosta de anotar o que ele vai pregar, e ele conseguiu passar toda a pregação em 12 minutos, que na verdade não é uma pregação, é uma mensagem que o Espírito Santo tem colocado no coração dele, e mensagens tremendas. Então é isso, amo vocês, tá bom? 12 a gente se encontra, então de agora até 12 tem bastante coisa pra fazer, eu também, e é isso, amo vocês. Eu vou pôr tudo lá no Telegram, tá bom? O link do Telegram tá aí no meu Instagram, na minha biografia. Amo vocês, Deus abençoe todos, até amanhã 9 horas. Tchau, tchau.